Fala galera, vamos acompanhar mais um debate da vitória do Bragantino, né? Goleada, né? O Bragantino deu uma sapecada no Flamengo no estádio da Bia Bichedi de 4-0, né? Uma atuação irreconhecível do Flamengo que teve 10 dias aí para poder treinar e volta desse jeito, jogadores cansados e muito abaixo aí do esperado, galera. E vamos acompanhar um debate aqui do programa Linha de Passe, falando tudo sobre essa derrota do Flamengo. O link vai estar na descrição, galera. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Bora lá pro vídeo. Por coerência, a gente falou dos desfalques, isso aqui a gente falou de Rony Veiga, de 4 desfalques, que alteram completamente a forma do Flamengo, do Palmeiras jogar, e aí faltou rendimento. E a gente falou do tamanho, da extensão do grupo de jogadores. A gente fala do Flamengo justamente um pouquinho diferente, né? Entra um Cebolinha. Você pode discutir se ele está jogando bem ou não, e ele não está jogando bem faz muito tempo, mas foi uma estrondosa contratação do Flamengo. Mas é o Cebolinha, não conseguiu. Você não tem o Ayrton Lucas, você tinha o Wesley um pouco mais solto pela direita, o Cebolinha voltava também, ajudava, com o Léo, Davi Luiz, Fabrício Bruno e o Wesley sem a bola, num 4. Quando entra o Pulgar é aquele jogador que faz os encaixes entre os zagueiros. Faz muita falta hoje? Faz. Muita falta. Só que é não olhar para a verdade do jogo, ficar só falando, faltou Ayrton Lucas e o Pulgar. Não é isso. Foi o melhor futebol da volta da data FIFA foi do Bragantino. Melhor. Não teve. E o Flamengo, o que me preocupa é algo que a gente não vê. Então eu me preocupo, porque eu não vi. Pode ser. A gente sabe que o Sampaoli força muito a intensidade dos treinamentos. E ele está correto em treinar como joga. A questão é o volume, o tamanho do treinamento. Você não pode treinar numa intensidade altíssima durante muito tempo, porque você vai levar para o jogo um time cansado. Me preocupa isso, porque o que eu vi parece que o Flamengo jogou todos os dias da data FIFA e foi para o campo morto hoje. Saída de bola do Bragantino, 3 zagueiros. O Pedro, ali, sozinho não vai pegar 3. Aí você olha Rascaeta e Everton muito recuados. Então o Bragantino já avançava, né, um terreno enorme, chegava no meio de campo e aí tinha uma bola por dentro. O Lucas Evangelista, meu Deus, né? Recebe de costas, já recebe fazendo giro, já leva a marcação, fica de frente. Contra o espaço. Juninho Capixaba jogou enorme como terceiro zagueiro, usando a lateral, que é a origem dele, às vezes por dentro, finalizando por dentro. Então o Bragantino veio com uma mobilidade tática que envolveu todo o Flamengo. O Flamengo conseguiu jogar. Você pega o Flamengo, você pergunta antes, quem vai ter posse de bola nesse jogo? Flamengo, não foi o Bragantino. O Bragantino acertou 36, chutou 36, acertou 13. O Flamengo acertou nenhum chute no gol. Quer dizer, um negócio. E teve erros assustador nesses chutes de bolas na trave. Teve isso também. Poderia ter sido 5, tranquilamente. 6, 6-1, 6-2, poderia ter sido um placar desse. Mas as triangulações do Bragantino pelo lado, dizendo, as construções de triangulação, mas elas engoliram o Flamengo. Então tem que aplaudir o Bragantino, mas detectar erros no Flamengo por que o Flamengo parece que tinha tomado com um remedinho para dormir. O que aconteceu durante este período? Antes do Birner, da primeira palavra do Birner, vamos ouvir Jorge Sampaoli, do Linha de Passe. Ahora no tengo mucha explicación. Venía con mucha ilusión por este juego, mas o time fue superado por el rival claramente. Entonces analizaremos con más detenimiento lo que aconteció, pero la globalidad del juego es de que o time no encontró nunca la posibilidad de emparejar el juego. El Bragantino jugó un juego de mucha intensidad y nos superou ampliamente. Boa noite, Jorge. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Jorge, eu queria que você comentasse um pouquinho a respeito de 2 jogadores que atuaram hoje, que é o Léo Pereira e o Everton Cebolinha, que jogaram mais pelo lado esquerdo do campo, mas
constantemente a gente viu uma sequência de erros lá por aquele lado. A gente via o Bragantino explorando muito aquele lado do Flamengo. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho sobre a atuação desses dois jogadores, sobre a forma que eles jogaram. Foi uma forma que eles não estão tão acostumados assim, com o Léo na esquerda, onde seria o Ayrton Lucas. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre esses dois jogadores na partida de hoje. Yo creo que analizar puntualmente un jugador hoy sería injusto. Creo que Otimi, como falé antes, fue superado. No creo que la faceta de cualidad individual fue la que detonó la realidad del juego, sino la faceta colectiva. Creo que nuestro planteo de juego, que era 3-1, 3-3, no generó nunca juego, entonces mucha pérdida de balón, y eso generaba que Otimi rival atacara con más gente en nuestra última línea. Y así intentamos trocar, pero o trámite continuó con nuestra imprecisión y con o dominio del rival. Jorge, boa noite. Bruno Vilafranca da S1 Live. Nas coletivas anteriores, principalmente lá no Maracanã, o senhor dizia que esse time precisava de tempo para treinar. O senhor teve algum tempo para treinar o time. Disse que o time precisava de algum tempo para descansar e esse time teve um pouco de tempo mais para o descanso. Então eu queria que o senhor tentasse, de alguma forma, explicar por que o Flamengo, por exemplo, sofreu 36 finalizações por parte do Bragantino. Isso me permite uma pequena segunda pergunta. O aquecimento dos jogadores em campo também não deveria servir para eles saberem ou escolherem melhor as chuteiras que eles deveriam usar na partida? Porque muitos jogadores escorregaram muito durante o jogo, inclusive criaram jogadas de ataque bastante perigosas para o time da casa. Obrigado. Eu penso que é um partido extremadamente atípico. Eu não esperava um jogo assim, mas a gente se preparou muito para tener, o aprovechó de manera intensa el tiempo de entrenamiento, mas sinceramente analizaré bien la realidad de por qué, pero porque en realidad estoy un poco sorprendido por lo que aconteció. Entonces, porque Otimi perdió duelo, porque perdió balones innecesariamente, no jugó, o sea, prácticamente no estuvo, no campo. O sea, analizar es difícil cuando acontece eso. La chutera no tengo ni idea. Creo que también es como es un parte de todo, ¿no? Creo que jugadores estaban tan incómodos en la cancha que imagino que también las acciones eran tan desesperadas por momentos que a lo mejor era por la chutera, a lo mejor no, o a lo mejor era por el propio momento que estaba viviendo Otimi. Boa noite. Claro, você vai buscando, né, o que aconteceu na partida de hoje. No intervalo, o Everton Ribeiro disse que a gente não está jogando, cada um tentando resolver sozinho, porque um não ajuda o outro. Passa por um pouco também por isso, o jogo coletivo, cada um tentar resolver sozinho? Sí, para mí es juego colectivo. Cuando normalmente un time no puede jugar colectivamente, sufre y depende de los duelos. Otimi no jugó y Bragantino también fue mejor en los duelos individuales. Entonces, normalmente acontece lo que aconteció. Professor, última pergunta aqui. Sampaoli, boa noite. O que dizer ao torcedor, que com certeza está pasmo com essa atuação e com o placar, principalmente porque o próximo jogo é diante do Santos, equipe pela qual você passou, e que vive um clima muito tenso também. O que o torcedor pode esperar desse confronto? Que o time tiene que reagir rápido, mas venía de 10 jogos sin perder, con mucha victoria. Hoy sí, la verdad es que a pasividad do time me preocupa mucho, porque más allá de un análisis colectivo, posicional o de jugadores, que es mi responsabilidad también, hay algo que el time tiene que rever. A Torcida tendrá el derecho de reclamar una actuación como esta, porque algo que ni la Torcida ni el clube merece. Obrigado a todos. Obrigado, professor Sampaoli. Boa noite. Muito bem, é assim,
até para um cara como ele, né, que é tão tático, digamos assim, em explicações, no ele não pós-jogo, foi por aí, né? Porque ele não dá pra conseguiu ir. hoje. Exato. Né? Ele só falou, a gente não conseguiu... Me preocupa a passividade do time. Emparelhar, a gente não parecia conseguiu entender. em nenhum momento equilibrar o jogo com o Bragantino e, assim, se referindo à falta de coletividade e tal, mas, no geral, ele não conseguiu ser específico em momento nenhum, nem ele. Tem razão, Paulo. Boa noite a você, Jean, Pedro, professor Calçade, aos fãs do esporte. Ele também não entendeu. E ele não foi evasivo nas respostas. Ele realmente não entendeu o baile que o Flamengo tomou do Bragantino. E esse baile, nas entrevistas, e muito mais que na entrevista, no próprio jogo a gente consegue identificar várias questões. O baile coletivo, porque o Bragantino esmaga a saída de bola do Flamengo. O Flamengo é passivo, ele citou isso no final da entrevista, a passividade da equipe, e ele não entende o porquê disso. O time vinha numa crescente e a tendência deveria ser do time voltar jogando melhor depois dessa paralisação. Não sei como foi utilizada a paralisação, o professor Calçade falou sobre isso na abertura. Eu não tenho informação sobre isso e preciso esperar os próximos jogos para entender como isso foi utilizado, se foi bem utilizado ou se foi mal utilizado, porque aí vai na conta de quem cuida do treinamento do Flamengo. Foi muito mal, porque mesmo sendo esmagado, o primeiro gol é um gol de jogada aérea, que tem que ser bem marcada, como foi o terceiro gol, outro gol de cruzamento. Um de bola parada, o outro não era de bola parada. Primeiro no erro do Thiago Maia, que também toma um drible no segundo gol. Então, eu tô falando isso porque eu tô pincelando tantas questões, aí eu vou muito no que o Jean disse. Méritos enormes do Bragantino e muitos erros do Flamengo. Porque aqui tem erros coletivos, erros de postura, talvez erro de preparação, talvez alguma coisa que a gente possa discutir da formação, erro de marcação de bola aérea, erro de posicionamento, erro, segundo Everton Ribeiro, de jogo coletivo, quando tem a bola também, porque os jogadores querem resolver tudo sozinhos. E aí, para mim, é a grande questão, a grande pergunta. Por que um time que vinha crescendo, 10 jogos sem perder, que estava reencontrando o seu melhor jogo, para e volta pior logo depois? Isso funciona para times que têm embalo, que, digamos, aquela coisa do time pega um embalo enorme e está jogando bem, mas o time não é tão bom na verdade. O time do Flamengo, ele é melhor do que ele jamais conseguiu jogar na temporada quando a gente olha a equipe individualmente. Então isso é uma coisa que não devia acontecer com o Flamengo, mas aconteceu. E aconteceu de maneira muito grande. O Sampaoli, como a gente viu na entrevista, não entendeu o porquê, vai tentar entender. É importante que não só ele compreenda, mas também os jogadores, porque eu não posso olhar pro treinador, a não ser que tenha um problema, professor, de treinamento, de carga excessiva, os jogadores não conseguirem reagir fisicamente ao jogo intenso do Bragantino, e olhar pro treinador e falar, a culpa é dele. Não. É muito mais na conta dos jogadores, Jean. Só uma coisa, Birner, porque, assim, o estranho é a questão da eventual carga excessiva e tudo mais. O estranho se houve. Se é que houve. É que, assim, vamos lembrar também que desde o momento que foi anunciado o treino em 2 períodos ali na... Muita gente já falou, treino em 2 períodos, os jogadores não vão gostar. Já começou aquele papo, aquele burburinho do qual eu não gosto, para ser muito sincero. Porque eu acho que, assim, aí você está especulando que o quê? Que por causa do treino em 2 períodos, do qual os jogadores não gostam, eles vão ter uma postura relapsa dentro de campo. E se ganhou é porque treinou muito também. Eu não gosto dessa especulação. O problema é que quando você tem uma atuação como essa, você dá margem para todas as hipóteses, para todas as possibilidades. Porque os jogadores, se sentiram a carga excessiva, a tendência é que você não sinta do primeiro ao último minuto da partida. Quer dizer, a maneira como o Flamengo se comportou dentro de campo, do primeiro ao último minuto, eu acho que é para incomodar muito o torcedor, de fato. E repito, eu não sou de fazer esse tipo de análise. Eu não gosto muito dessa coisa, porque eu acho que às vezes a gente pega uma coisa meio subjetiva de achar que o time correu menos que o outro. Às vezes isso nem se comprova pelas estatísticas e tudo. Só que assim, hoje você tinha uma intensidade absurda de um lado e nenhuma intensidade do outro. Eu não acho que foi a carga, tá? Eu até achei, eu não acho. Assim, não tenho certeza, mas não minutos, eu falei, bom, o Bragantino fez o que fez por 15 minutos e é um padrão no futebol, né? A gente assiste um monte de jogo aqui, lá fora. É um padrão, 15 minutos de muita pressão. Time da casa, estádio cheio. Isso aí vai, e aí a coisa arrefece
e o outro time equilibra. Isso não aconteceu. Seguiu na mesma toada durante o jogo todo. Então, agora, pela postura que tiveram dentro de campo, os jogadores eles estão sujeitos a todas as hipóteses, a todas as possibilidades de críticas serem levantadas, inclusive essa, da insatisfação com o método do treinador, independentemente Só um detalhe, da Pedro, carga. vamos muito rápido. Treinadores, quando dão treinos em 2 períodos, é porque eles acham que o time vai melhorar, tá? Então, o jogador não tem que fazer juízo de valor sobre isso, a não ser que se prove que é um equívoco. Porque não tem muito treino ou pouco treino, tem a medida certa do treino, que pode ser em 1 período, 2 períodos, cada jogador vai ter uma carga específica ali para conseguir... Hoje em dia, os treinos não são mais iguais para todos os jogadores podem ter um treino físico diferente, um precisa de reforço muscular, outro precisa passar... Então, se o Sampaoli definiu que os treinos eram em 2 períodos, é porque isso era necessário para o time melhorar. Ou a gente vai aqui de novo voltar a falar sobre o técnico do Flamengo. Sério, depois do time ter melhorado com ele. Eu não vou fazer isso, por respeito ao torcedor. Desculpa, Pedro. Não. Galera, é isso aí, né? Se ele botou o treino em 2 períodos, é porque os jogadores estão muito abaixo, né, do esperado da sua forma física, né? Na minha opinião, é uma vergonha, né, o que essa diretoria do Flamengo fez, esse planejamento que jogou o Flamengo, né, nessa situação. Porque o Flamengo tá no início do ano e tá no meio do ano, ainda tá mal ainda fisicamente, estamos indo para julho, a próxima semana é julho, e o Flamengo se encontra nessa condição aí péssima, entendeu? E aí fica a pergunta, será que o Flamengo vai conseguir se recuperar? A culpa é de quem? É do treinador? É dos jogadores? Na minha opinião, eu boto 70% na conta dos jogadores do Flamengo. Essa situação aí não era para acontecer. Entendeu? E eu acredito que esse ano a diretoria do Flamengo vai aprender e não vai cometer o mesmo erro que cometeu no último ano, né? O Bragantino, na minha opinião, fez uma excelente preparação aí nessa parada da data FIFA e sobrou dentro de campo e poderia ter feito muito mais gols aí do que fez. O Bragantino tá de parabéns, né? Eu acredito que essa vitória vai dar muita força e vai ajudar o Bragantino a se recuperar no Campeonato Brasileiro. O Bragantino vai chegando a 17 pontos, uma quantidade de pontos assim intermediária que já dá para brigar por G6 do Campeonato Brasileiro. O Flamengo só tem 2 pontos a mais, está na 4ª colocação, e o Bragantino está na 10ª colocação. Isso significa que a diferença é tão pouca que na próxima rodada o Bragantino, dependendo da combinação de resultado, o Bragantino pode até figurar dentro do G6 do Campeonato Brasileiro. Galera, esse foi o debate do nosso canal. Bragantino 4, Flamengo 0. E deixa nos comentários a opinião de vocês sobre essa goleada histórica do Bragantino sobre a equipe do Flamengo.